Então, retomando sem dar risada, que eu não vejo vocês, mas eu conheço, a enfermagem e a psiquiatria surgiram no hospício. Isso é bem engraçado de se falar, mas é sério, né? O hospício era uma instituição disciplinar para reeducar esses pacientes, os loucos, os alienados, por meio da atuação de profissional. O médico, que era uma figura autoritária, a ser respeitada e aí a ser imitada pelo seu trabalho. Então, nós da enfermagem, a gente era mero coadjuvante nesse processo. Então, olha desde quando que a gente fala neste processo de ficar sempre atrás do profissional médico. Antes eu sempre frisava isso com vocês, de que enfermagem é uma área, medicina é outra área. É igual eu falar de, por exemplo, engenharia e falar de matemática ou de qualquer outro ramo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porém elas se completam. Tenham isso em mente, porque senão a gente vai retroceder ao século XV, se a gente continuar neste pensamento de que a gente deve ser subordinado ao profissional médico. A gente sempre conversou sobre isso. Nós somos outra classe de trabalho, aonde eles estão ali para cuidar da doença, prescrever remédios, e nós no tratamento. Então tem muita diferença nisso e a gente precisa ter em mente. Estamos no meio de pandemia e vocês viram, enfermagem é o principal ator nesse novo contexto que a gente vive, nesse cenário global. Porque se não tiver enfermagem, não tem cuidado. Então, os profissionais, eles eram coadjuvantes nesse processo, porque eles eram executores daquilo que o médico mandava. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque tem quem está diretamente com o paciente às 24 horas do dia é a gente, a classe enfermagem. O médico chega lá e prescreve, mas quem vê se isso realmente funciona somos nós, né? Então não tem como a gente estar sempre atrás deles. E isso a gente fala desde o século 17, 18. Bom lembrar, né? Que a gente não é. Então, a assistência, né, de psiquiatria, ela foi esquecida há muito tempo no contexto enfermagem. Quando a primeira escola de enfermagem fundada, né, no Brasil, em 1923, a escola da Ana Nery, querida amiga nossa, no Rio, pelas histórias, se vê que não tinha no currículo, até 1949, nada relacionado à saúde mental. Então, a gente demorou mais de 20 anos para voltar a falar em doenças mentais no ramo enfermagem. Isso é grave, né? Porque a gente já estava num processo de melhora e lá na metade de quase 1950 a gente volta a falar que não tinha nada relacionado a doenças mentais. Então isso realmente foi algo que decaiu o cuidado na psiquiatria, se falando no contexto enfermagem. A assistência até a década de 70, isso a gente trabalhando na enfermagem, ela foi marcada pela essa má qualidade, superlotação de instituições, a comercialização da loucura e a gente cada vez cronificava o paciente. O que é cronificar? Ah, ele tem uma desordem mental? Não, ele já é completamente louco, não tem um período de lucidez. Então,
isso era devido ao médico estar no centro. Ele que queria que o paciente fosse institucionalizado, ou seja, dentro de um ambiente trancafiado, e isso cada vez mais aumentava a superlotação e, como consequência, não tinha uma boa qualidade, porque você, em qualquer área, você cuidar de um paciente é uma coisa, cuidar de 10 é muito diferente. Então, isso era o modelo médico da época é 1970. Nossos pais, a maioria aí, é da década de 70. Imagina, não, parece que é muitos e muitos anos, mas não, gente. Isso aí tem menos de 50 anos, 50, 60 anos. Então, isso era porque o médico era o centro e a enfermagem tinha que seguir aquilo que ele mandava. Por isso, toda essa consequência de prestação de cuidados péssimos.